Você deve ter ouvido falar muito nos últimos dias sobre a declaração de saída definitiva do país junto à Receita Federal. Esse é um assunto que tem trazido muitas dúvidas dentre os brasileiros que moram no exterior. E esse é o nosso tema do Cruzando Fronteiras de hoje. Olá, eu sou Renata Lily White, advogada de imigração, e esse é o Cruzando Fronteiras. No programa de hoje, nós vamos conversar com a Camila Salchini, é advogada brasileira, especializada em direito tributário no Brasil e aqui nos Estados Unidos também. Seja bem-vinda, Camila. Muito obrigada por ter aceitado o convite para conversar conosco hoje e conta um pouquinho sobre você para a gente. Bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, né, nesse momento tão importante, né, e trazendo um conteúdo de extrema importância para a nossa comunidade. Então, muito obrigada pelo convite, é um prazer enorme estar aqui com você e eu espero que a gente consiga trazer informação para toda a comunidade brasileira. Então, assim, muito obrigada pela oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui. Eu espero poder responder as perguntas de forma clara, objetiva, trazendo conhecimento e que não tenha necessidade de ninguém se assustar, né, com esse tema que tanto está em voga nesse momento. Verdade, eu que agradeço, tá? Obrigada. Mais uma vez. Então, hoje a gente vai falar sobre a famosa, né, declaração de saída definitiva do Brasil junto à Receita Federal. É um tema que está realmente aí em alta, todo mundo falando sobre isso nas redes sociais, mídia, né, televisão, todos os lugares. E o pessoal está meio assustado, né, Camila, com essa questão da saída definitiva. Mas explica pra gente como é que funciona. Teve mesmo um anúncio da Receita Federal, o pessoal está falando que teve um anúncio da Receita Federal do Brasil. Conta pra gente como é que começou isso, né? Por que você acha que veio esse burburinho todo da saída definitiva? E explica pra gente o que é a saída definitiva. Bom, é um tema que eu amo falar, né, sobre direito tributário, sou apaixonada pelo direito tributário, né, desde que eu trabalhei no Brasil durante muitos anos, né, na área de direito tributário. Sou formada em Direito no Brasil, especializada em Direito Tributário, Financeiro e Tributário. Trabalhei mais de 12 anos no Banco do Brasil, especialmente na BB Asset, né, na Asset do Banco do Brasil, na área de fundos de investimento, de compliance internacional também, criação de fundos de investimento, adequação da legislação brasileira e americana tributária. Então, assim, é um tema que eu tenho muito prazer em falar. E respondendo a sua pergunta, não existe nada que tenha saído na instrução normativa da Receita Federal, na IN da Receita Federal, determinando que a partir de agora vai ser vai haver uma busca, né, dos residentes, uma fiscalização maior, nada disso. Então, não houve nada, nenhuma declaração da Receita Federal com relação a isso, não tem nada publicado no site da Receita Federal. Porém, tem um burburinho, né, que existe aí na internet e tudo. Eu acredito que por conta de conteúdos que foram disseminados, né, as pessoas começaram a falar, mas esse tema já é um tema antigo, né, já foi disciplinado pela Receita Federal há muito tempo atrás, há muitos anos. Existe essa obrigatoriedade de você fazer essa informação, essa comunicação, e aí através primeiro você comunica a Receita Federal e depois você formaliza essa comunicação através da declaração definitiva de saída do país. Essa declaração nada mais é do que a mesma declaração que a gente preenche de imposto de renda, porém a gente vai fazer uma opção lá de preencher não uma declaração regular, não uma retificadora, mas sim uma declaração de saída fiscal do país. E aí, a partir desse momento que você faz essa declaração de saída, você está informando para a Receita Federal que você deixa de ser tributado no Brasil e passa a ter um domicílio fiscal fora do Brasil, no caso aqui da nossa comunidade, nos Estados Unidos. Então, é extremamente importante fazer essa declaração de saída por conta de proteção patrimonial. A gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre as implicações que isso tem.
Mas é importante também para que você fique dentro da umbrella, não, de um guarda-chuva, né, de uma esfera tributária que não mais existe a possibilidade de você ser tributado duplamente no Brasil e aqui no exterior. Sim. Tá? Então tem mais vantagens até do que desvantagens, com né? certeza. Na maioria dos casos, sim. Eu posso afirmar que 99% dos casos, sim. Tá. Me fala um pouquinho sobre essa questão, por exemplo, quando é que você acha que é muito vantajoso e quando você acha, assim, dá um exemplo de que talvez, de uma situação onde talvez não seja tão vantajoso assim, você pedir uma saída definitiva. Que na verdade, a gente, né, a gente estava conversando aqui, é chamado saída definitiva, mas não é uma saída definitiva, tá, gente? É apenas assim, ou pode ser ou não, né? Não quer dizer que a pessoa não possa retornar ao Brasil, né? E aí a gente vai falar depois sobre o procedimento de quando a pessoa retorna ao Brasil depois de ter feito essa declaração, ter ficado algum tempo fora, né? Mais de um ano, como é feito isso. Mas antes da gente chegar lá, fala para a gente um pouquinho sobre essa questão da vantagem. Qual situação você acha que seria vantajosa, dá algum exemplo, e desvantajosa? Bom, vamos lá. Na verdade, tem muito mais benefícios, mais vantagens do que desvantagens, né? A partir do momento que a gente pensa que se eu não faço a saída fiscal, eu posso ser tributada duplamente pela mesma renda oferida, pelo mesmo fato gerador ali que gerou, né, o crédito tributário, e eu preciso pagar imposto sobre aquilo dali. Então, se eu tenho uma opção de não ser bitributada, é uma excelente opção. Melhor. E essa é a finalidade, né, da Instrução Normativa da Receita Federal, de você ter a opção de fazer uma eleição de onde você pode ser tributada a partir do momento que você cumpre alguns requisitos que estão estabelecidos lá na Instrução Normativa, né? Logo no primeiro artigo, a gente tem lá elencado quem pode ser tributado e quem não pode ser tributado no Brasil, né? Como residente fiscal. Então, para dar um exemplo, se você saiu do Brasil, ficou 12 meses e um dia fora do Brasil, você deve fazer a sua saída fiscal para proteger o teu patrimônio, para proteger a renda que você vai adquirir fora do Brasil. Então, é extremamente importante. Ficou 12 meses e um dia, você já é passível de ser considerado não residente fiscal. Uma desvantagem de fazer, vamos dizer assim, né, uma desvantagem, como você me perguntou, eu não consigo ver nenhuma desvantagem, eu consigo ver casos específicos de que a pessoa precisa ter uma outra estratégia tributária de proteção de patrimônio. Sim. Mas não seria tratado como uma desvantagem. E aí é um caso muito específico, a gente tem que tratar caso a caso. A gente precisa saber muito de como está a vida dessa pessoa, como foi a vida dessa pessoa um tempo atrás, na questão de patrimonial, o que ela adquiriu, o que ela tem no Brasil, e a questão futura, qual é o planejamento dela tributário. Sim. Então, aí a gente vai analisar e verificar se ela está elegível ou não a fazer a saída fiscal. Mas isso aí a gente tem que tratar como sendo uma exceção à regra. A regra é bem clara. 12 meses fora do Brasil, mais de 12 meses de fora do Brasil, precisa da saída fiscal. Precisa sim, tá. E com relação à pessoa que ainda tem renda no Brasil, né? Ou seja, de imóveis alugados, ou seja, ainda de um salário que possa vir a receber, né? Algum rendimento mesmo, né? De serviços prestados, mas que veio morar nos Estados Unidos e também tem rendimentos aqui. Então, tem rendimentos nos dois países. Como é que fica essa situação? Então, continua tendo que dar a saída voluntária, a saída definitiva. Sim, perdão. Você até tocou antes num ponto sobre a questão de ser definitivo, a saída ser definitiva e a pessoa não está saindo com a intenção definitiva. Mas, apesar de ter esse nome, é importante, né, quem está ouvindo a gente saber que, ainda que o nome tenha esse nome definitivo na sua saída fiscal do Brasil, nada te impede de você retornar ao Brasil e se tornar um residente fiscal novamente, sem problema algum, tá? Então, não é uma questão assim, eu dei saída, nunca mais eu vou poder declarar renda no Brasil, não vou poder mais... Não tem nada a ver, você pode
depois, a partir do momento que você retornar ao Brasil, continuar sendo tributado como residente fiscal no Brasil. E respondendo a sua pergunta agora com relação, né, a pessoa que tem rendas no Brasil e tem renda no exterior e tudo, fazendo a declaração de saída, como é que ela ficaria? Bom, eu vejo mais pontos ainda positivos, né? Apesar de ser sempre... Eu sou uma pessoa que eu sempre olho o copo meio cheio, nunca meio vazio. Mas nessa questão é muito vantajoso porque a pessoa pode, né, o meu cliente ou quem está assistindo a gente aqui pode fazer a saída definitiva, como tem que ser feito. E se ele tem ainda imóveis no Brasil, por exemplo, João saiu do Brasil há 1 ano atrás, ele fez a saída definitiva fiscal esse ano, em 2025, definitiva, ok, e ele tem imóvel no Brasil, alugado. Ele hoje recebe renda nos Estados Unidos, né? Trabalha nos Estados Unidos, tem receita aqui, renda, ofere renda aqui, ok. Ele precisa continuar pagando o imposto devido de renda. A gente está falando de imposto de renda, não estou falando de IPTU, nenhum outro tipo de imposto. Imposto de renda no Brasil, sim. Porém, ele vai ser tributado de uma forma diferente. Isso é muito importante. E de uma certa forma até um pouco mais vantajosa, porque ele vai ter uma alíquota de imposto de renda inferior a uma alíquota progressiva que pode chegar a 27,5%. Então, o João, no meu exemplo, né, que eu estou dando exemplo aqui, ele tem uma renda no Brasil proveniente de imóvel alugado. Essa renda, essa receita que ele tem, essa renda, ela ofere, essa renda oferida, ela vai gerar um imposto de 15% de alíquota e não de 27,5%, que poderia chegar, né? Sim. E como é feito isso na prática? Ele precisa informar a administradora de imóvel, que administra o imóvel dele, enfim, que vai precisar ser tributado na fonte. Então, essa administradora retém a parte do governo, informa para o governo a parte do governo, e o João, no final do ano, recebe um informe de rendimento, dizendo como ele vai declarar isso, quanto ele vai declarar de renda que ele teve do ano inteiro proveniente desse imóvel. Já é descontado. Já é descontado na fonte. E se ele não tem uma administradora, já aconteceu o caso de cliente me perguntando, eu não tenho administradora, eu alugo, né, por mim mesmo e tal, eu recebo na minha diretamente, no banco, né? Enfim, o cliente vai precisar fazer uma declaração normalmente do imposto de renda, como ele iria fazer, porém ele vai recolher através de um DARF, vai emitir um DARF, e ele vai fazer o pagamento na hora que ele estiver fazendo a declaração de imposto de renda. Então, todo mês ele tem a opção de todo mês, naquele aluguel ali, ele recolher. Ele pode declarar. Como se fosse um carnê-leão. Sim, ele vai fazer um DARF. Ele pode preencher um DARF e fazer o pagamento daquele imposto. Sem problema nenhum. E aí, no final do ano, ele vai ter aquele informe. Aquele informe. Com aquele informe, o que ele vai fazer aqui nos Estados Unidos? Ele traz para cá ou não? Não, aí o que acontece? Ele pode usar essa renda, né, no exterior, paga esse imposto que já foi pago através dessa renda no exterior, ele pode usar como um benefício que a gente tem aqui que é o Foreign Tax Credit, que é um crédito tributário para estrangeiro. De renda estrangeira. Já recolheu lá. Isso, ele já recolheu e aí a gente faz... tem um campo no imposto de renda dele aqui que a gente inclui isso daí como um crédito tributário. Então, assim, ele não tem desvantagem em fazer. Reduziria potencialmente o imposto de renda dele aqui ou não necessariamente? Entraria como crédito, né? Então ele poderia ter um crédito, ter uma compensação ali. E a gente consegue incluir isso daqui. Ele não vai pagar 2 vezes por esse imposto. Pagar com certeza não, né? Pagar 2 vezes não. Não. Tá. Se for fazer da forma como tem que ser feita, não vai pagar 2 vezes. Isso é importante, porque muita gente tem dúvida nisso, né, Camila? Sim. Muita gente. É um tópico, por isso que eu quis falar com você sobre a saída definitiva, porque não só é um tópico que está na moda, vamos dizer assim, apesar de ser já uma coisa antiga, mas muita gente tem dúvidas sobre essa questão tributária mesmo, de se eu tenho imóvel no Brasil, se eu tenho renda, aposentadoria, pensão, coisas assim, como é que eu faço? Eu tenho que recolher lá, eu tenho que recolher aqui, né? E muita gente não sabe até dessa coisa do crédito, né? No caso da aposentadoria é diferente, é um pouco diferente, né? Ele vai declarar também que ele tem aposentadoria fora,
né? Que já deve ser recolhida na fonte também. Isso, que provavelmente já foi recolhido na fonte, com certeza. E ainda tem uma possibilidade dele não pagar nem esse imposto em cima dessa aposentadoria dele no Brasil. Os 25% que é cobrado já tem uma jurisprudência do STF, do Supremo Tribunal Federal do Brasil, julgando inconstitucional a cobrança de 25% de imposto na aposentadoria de não residente. Já vi. Então, a gente pode pedir, né, através de um instrumento jurídico, a cessação para cessar essa cobrança de alíquota de 25%. Então, melhor ainda. Melhor ainda, mais benefício não é motivo para se desesperar, não. É verdade. Bom, eu acho que já toquei nesse ponto da residência permanente, sim, mas não com foco agora numa coisa muito importante também, que é a questão da herança. Muita gente pergunta como que é a questão da herança no Brasil. Você mora aqui, seja como residente permanente ou cidadão americano já naturalizado, e você, né, recebe uma herança lá no Brasil, imóveis, né, principalmente. Como é que é tributada essa herança? Tem alguma diferenciação na saída definitiva ou não? Se você já fez a saída definitiva antes de receber a herança, ou se você já está fora do Brasil há muitos anos e nunca fez a saída definitiva e recebe uma herança no Brasil, qual é o impacto e a diferença de alíquota tributária, de forma de tributação? Fala pra gente. Então, esse é um tema que também muitas pessoas me perguntam, né? Porque fica preocupado, já está aqui há muito tempo, tem às vezes herança a receber no Brasil. E o que eu tenho para dizer é o seguinte, cada caso é um caso, claro, a gente tem que analisar, né, cada caso na sua peculiaridade, não dá para a gente responder de uma forma assim, bem pragmática, como receita de bolo, mas a gente tem uma diferença, uma coisa não impacta na outra, porém, tem algumas ramificações que podem ter uma ligação, tá? Eu vou dizer um exemplo. Você tem uma herança para receber agora nos próximos anos, né? Tá lá, tá rolando lá o inventário e tal, você vai receber uma herança. Você precisa dar a saída sua fiscal no Brasil e você fica com medo. Será que eu dou ou não dou? É uma dúvida recorrente. Posso dizer que, né, você pode e deve dar a sua saída fiscal antes de receber essa herança, tá? Não porque vai incidir algum imposto sobre essa herança na questão de renda, porque você não paga imposto simplesmente por você ter uma herança, não é isso. Você paga o imposto, né, o ITCMD, que é o imposto de transmissão de causa-morte, que não tem nada a ver com o imposto de renda, tá? É um imposto estadual, não tem nada a ver. Isso aí é uma outra coisa. Com relação à saída fiscal, se você der a sua saída fiscal, antes você está dizendo para o governo do Brasil que você não é tributado no Brasil. E aí, se você aluga esse imóvel, por exemplo, aí uma coisa vai puxando a outra, você tá vendo? Aí você recebeu a herança, já deu a saída fiscal, recebeu a herança, né, posterior, você vai, eu vou fazer o que com esse imóvel? Eu vou alugar. Aqui alugar. Aí você está oferindo renda através desse imóvel que você recebeu como herança. Então, esse aluguel, essa renda proveniente, né, do aluguel, vai incidir imposto. Esse imposto vai passar a ser tributado com 15% e não com 27,5%. Então, você tem um benefício. Essa é a diferença da tributação, só quando gera renda naquele imóvel da herança. E se a pessoa decidir vender o apartamento, pegar o dinheiro e trazer todo para os Estados Unidos? Sim. E aí? Não, aí vai ter um caso né? mais complexo, mas se ela não é residente fiscal, né, no Brasil, ela vai ser tributada aqui nos Estados Unidos. De qualquer forma, vai ser tributada aqui, né? Vai ser tributada que recebeu aqui. lá. Vai ser se ela deu saída definitiva, né? Sim. Se ela não deu saída definitiva, aí corre o ela vai ser tributada no Brasil. Aí ela vai ser só... Bom... mas aí ela vai ser tributada no Brasil. E também ser tributada aqui, porque ela tem residência fiscal aqui. Exato. Então, esse né... E, assim, isso a gente falando assim, de uma forma bem geral, né? Bem geral. Porque depende às vezes, de cada caso detalhe na vida da pessoa muda, né? Então, às vezes... E tem estratégias, como você falou, tributárias para...
de repente, fazer de uma forma que não seja tributado tão alto, Com certeza. Né? Aqui nos Estados Unidos tem várias estratégias, tem trusts, tem Sim. Né, companhias, Sim. tem tudo que a pessoa Sim. pode fazer para tributar, para ser menos tributado, principalmente. Diminuir a carga tributária. Muita gente faz, né? Com a questão da herança, né? Porque Sim. é uma área também que tem uma interseção com o estate planning aqui, Sim, o direito exatamente. sucessório, onde o pessoal também busca muito benefício fiscal para não ser tributado. Então, com certeza. Mais do que nunca, a importância, né, de se consultar com um profissional de qualidade, né, assim, de capacitado para poder oferecer esse serviço, uma profissional que possa orientar, falar, olha, realmente essa é a forma de ser feito isso aqui. Eu entendo da legislação brasileira e americana de preferência, Sim. Né? Porque às vezes a gente vê alguns contadores que ou profissionais da área tributária que entendem de uma legislação, mas Exatamente. não muito da outra, do outro país. E é importante. Exatamente. Você não pode fazer só com um contador que só entenda daqui, né? Porque às vezes ele pode ter dificuldade de saber como funciona realmente a lei brasileira, como é que na prática as coisas funcionam. Exatamente. Né? Não, perfeito você falar isso. Eu tenho casos que às vezes clientes me procuram justamente porque eu tenho a vivência tanto no Brasil quanto aqui nos Estados Unidos. Então, isso, né, ajuda muito. Com certeza. Né? A gente tem uma vivência em 2 países, então a gente acaba dominando muito sobre a legislação tributária nos 2 países. Porém, às vezes, um cliente, por exemplo, tem um cliente que ele tem já há muitos anos, muitas empresas no Brasil e tudo, e ele já tem um contador, né, e um escritório de direito tributário no Brasil, que atua no Brasil somente. Uhum. Então, eu vivo em contato com esses profissionais, a gente acaba trabalhando meio juntos, né, junto, e aí eu vou passando para eles como é que funciona aqui e tal, e eles, né, me dizendo, eu estou pensando em fazer dessa forma, e eu já sei o que eles estão falando, porque eu já tive a vivência lá também. Exato. Então, assim, é um bate-bola bacana que a gente consegue, né, e o cliente é o maior beneficiado com isso daí. Com certeza. Então, tanto procurar um profissional que conheça os 2, mas às vezes você quer manter um outro que já está lá, te acompanha há muito tempo, e a gente também pode ajudar esse outro profissional, né? Sim. Esclarecer algumas numa parceria, e isso é muito bacana. Sim. Você tem algum caso assim que você queira comentar, alguma coisa assim que você achou muito peculiar, assim que você gostaria de alertar as pessoas, olha, cuidado, porque já tive um caso assim, e realmente vai ser complexo. Tem vários assim. Um que chamou mais atenção, assim, que você quer falar, gente, pelo amor de Deus, façam isso, não deixem, porque olha o rolo que tá agora. Tem sim. Tem um caso que envolve, até eu vou falar esse caso específico, que ele envolve alguns pontos assim bem importantes, sabe? Uma cliente me procurou umas 2 semanas, bem preocupada com essa situação. Ela mora em outro estado, não era nem aqui da Geórgia, e ela saiu do Brasil já tem há bastante tempo, uns 15, 20 anos mais ou menos. Na verdade, não. Ela saiu há 18 anos do Brasil. Ela tinha falado para mim que tinha saído há 20 anos. Depois a gente conversando, por isso que é bom a gente conversar e tudo. Ela falou, não, saí há 18 e tô aqui e tal. E aí eu perguntei como é que é a vida dela aqui, o que ela tem aqui, o que ela tem no Brasil e tal. O caso dela é o seguinte, ela estava achando que ela não poderia dar saída fiscal, porque senão o CPF dela ia ser cancelado. Isso é um mito. Não existe cancelamento do CPF. O CPF é cancelado. Quer dizer, existe quando a pessoa falece, né? No caso de falecimento, de morte, o seu CPF fica cancelado. Se qualquer outra situação ainda em vida, o seu CPF fica em situação irregular. E aí você tem que regularizar ele, fica suspenso e tal, outras implicações. Mas cancelamento, não. Então, eu achei que ia cancelar meu CPF. E isso é um dos motivos. Outro, ela continuou mantendo conta corrente no Brasil. Isso é um caso muito rotineiro aqui. Só que os bancos no Brasil entendiam e estavam vendo como se fosse ela ainda residente fiscal no Brasil. No Brasil. E aí, eu perguntei se ela tinha conta corrente, ela disse que tinha. Eu pedi para ela me apresentar um extrato da conta corrente dela, porque eu já imaginava o que tinha acontecido. O banco geralmente faz aquela aplicação automática, né, na conta, para ficar remunerando centavos e tudo, e tal, e fez uma aplicação automática.
Então, ela ainda assim, ela não só era correntista, como também era investidora. Porque ela fez uma aplicação, ainda que fosse automática pelo banco, né? Mas o banco não sabia que ela não estava mais residindo no Brasil, né? E aí é um problema. Assim, que uma coisa você viu que vai puxando a outra. Além disso, ela tem uma herança para receber agora. Oh, meu Deus. Daqui a 3 meses. Ela fez uma procuração e tal, enfim. E ela tem uma herança para receber. Então, alguns meses agora para frente. E aí, qual foi o caso dela, né? Envolve a questão da herança, que a gente falou, envolve a questão do CPF, que a gente até não falou, mas é importante, e envolve a questão de conta corrente bancária. E ela pretende também alugar esse imóvel no Brasil. Então, envolve a questão que a gente também falou, da renda oferida lá. Bom, primeiro ponto, ela precisa fazer a saída fiscal dela do Brasil. Mais rápido possível. Mais rápido possível, a gente vai fazer. Estamos fazendo, inclusive. Porém, no caso dela, a gente vai fazer a saída fiscal retroativa. E retroativa o quê? De 20, 30 anos atrás, de 18 anos no caso dela? Não. A gente vai fazer uma saída retroativa de 5 anos atrás. Isso é um ponto, até um parênteses a falar, porque as pessoas têm dúvida, né, sobre quanto tempo eu devo retroagir com isso e tal. Então, a Instrução Normativa da Receita Federal não deixa claro para o contribuinte quanto tempo se faz retroativamente, né, essa saída com a declaração de renda e a redeclaração de saída fiscal. Então, a gente usa uma regra, né, do direito tributário, que é a regra de prescrição e decadência, que são de 5 anos. Então, por isso que a gente vai utilizar esse prazo de 5 anos para fazer a declaração de saída dessa pessoa de um caso específico. Ok, então a gente já está organizando essa questão. Aí, com relação ao CPF, a gente vai informar a Receita Federal sobre a saída fiscal dela para fazer uma anotação no nome dela como não residente. E a Receita Federal vai receber um novo endereço dela, que é o endereço dela aqui dos Estados Unidos. E esse endereço vai constar lá no CPF dela, junto com uma anotação, uma observação de que ela não é residente fiscal. Então, ela vai ficar em compliance também com essa questão do CPF dela. Isso é muito importante, porque quando acessarem o CPF dela, vão ver que ela não é uma residente fiscal. Então, ela não fica tendo que estar toda hora noticiando a qualquer lugar, órgão no Brasil e tudo, né, com relação a isso. Com relação aos imóveis, a gente vai informar quando a gente vai fazer um memorando, vai fazer uma carta, a gente vai informar para a pessoa responsável, ou ela mesma, né, vai fazer o recolhimento desse imposto através dos DARFs e tudo, ou então vai ter o rendimento, o imposto retido do rendimento diretamente na fonte, que também vai ficar organizado, né? Ótimo. Então, assim, uma coisa vai puxando a outra e a gente vai organizando. Só que por uma falta de informação, às vezes a pessoa deixa de estar em compliance, estar protegendo, às vezes, um patrimônio que a pessoa tem. E ela não deve ter informado ao banco também, como você falou. Ainda tem que informar ao banco também. E a gente vai informar o banco. Porque, como você falou, né, ela continua, assim, mesmo sem saber, sendo uma investidora, porque o dinheiro que cai na conta é automaticamente investido nas contas, né? Como eles fazem. E uma observação, Renata, se a pessoa é um não residente fiscal no Brasil, não é qualquer tipo de investimento que ele pode. Por exemplo, contas em corretoras, ele não vai, né, ele vai ter que ser... ele pode até ter uma conta numa corretora de investimento, mas a corretora precisa saber que ele é um não residente fiscal, né? O tratamento é outro, com relação aos impostos. Então, assim, essa informação ao banco é extremamente importante. E hoje em dia, os bancos já têm a conta de não residente fiscal. Né? Alguns bancos já oferecem isso, né? Muitos bancos oferecem. E se o banco que a pessoa tem conta não oferece, ele vai dizer, olha, João, me desculpa, mas eu não vou continuar com a sua conta, a gente vai encerrar a sua conta, a gente não tem a opção de conta CDE. O nome da conta é CDE. CDE. É uma conta de não residente fiscal. Ok. Tá? Perfeito. E aí, ela vai procurar um banco que tenha, né? Tem vários outros bancos grandes, inclusive, populares no Brasil, que oferecem esse serviço, sim. Então, ela pode estar continuando com a conta dela lá no Brasil,
recebendo o aluguel, usando esse crédito tributário lá aqui, no imposto dela aqui, mas tudo de forma planejada, organizada, trazendo tranquilidade. E isso é extremamente importante. Verdade. Olha, Camila, o nosso tempo aqui já passou, né? Esgotou um pouquinho, mas porque o assunto é realmente vasto, Sim. né? Mas já fica aqui o convite para uma próxima entrevista no futuro, para a gente abordar outros tópicos, né, relacionados aos vistos, à imigração e à parte tributária, porque sempre é bom ter aqui uma pessoa especializada nesse assunto. Um prazer enorme. Então, eu te agradeço muito, foi muito, muito informativo. E sucesso para você na carreira, né? Obrigada e mesmo. Continue ajudando a comunidade Com dessa certeza. forma aí, especializada mesmo, né? Realmente é muito, muito boa a informação. Bom, esse foi o nosso programa de hoje, Cruzando Fronteiras. Eu sou Renata Lily White e se você gostou do programa de hoje, se inscreva no nosso canal no YouTube, clique no sininho para receber as notificações e a gente se vê no próximo programa. Até lá!